Então, pessoal, bora assistir o vídeo do Edson Boaventura num podcast aqui, um corte, ele falando para saber para saber se você já foi abduzido. Como é que faz para você saber? Vamos acompanhar. Ué, agora, como garantir que você nunca foi abduzido, por exemplo? É possível que uma pessoa que foi abduzida, ela sempre vai ter memória? Ou é possível alguém ter sido abduzido e sequer tenha conhecimento? Olha, isso é um negócio que eu pesquiso bastante. Pessoas que foram abduzidas para ver qual tipo de desdobramento em termos de pessoa, de conhecimento, alguma faculdade mental, física, que ela possa desenvolver depois do contato, né? E o que eu percebi? Praticamente quase todos aí abduzidos, eles desenvolvem uma aptidão para artes, ou se ele já tinha alguma predisposição para pintura, para escultura, ela aprimora. Então, existe esse ponto em comum. Um outro ponto em comum, a pessoa começa a mexer com planta, com negócio... Bom, eu já tive sonhos com seres, então assim, com seres não, né? Já tive sonhos, uns sonhos meio esquisitos, parecia que assim, tu muito doido. E tipo assim, realmente depois, sei lá, viagem, mas depois disso, não é que aflorou, mas eu sempre gostei de desenhar. Depois disso eu voltei a fazer desenho, esses trem assim. Pode ser, hein, Edson? Quem sabe não fui abduzido. De ecologia, ervas... E tem algumas pessoas que desenvolvem uma faculdade de memorização e uma inteligência um pouquinho fora do comum, né? Eu não sei se tem alguma coisa a ver com algum tipo de implante, alguma coisa que eles fazem e mexem na cabeça da pessoa. Isso eu já tenho observado. E assim, lembra que eu te falei que tem os implantes metálicos e os implantes biológicos que às vezes são absorvidos pelo corpo? Então, tem implantes biológicos inertes e implantes biológicos vivos. Você entendeu o que eu falei? Vivo. Tipo um verme. Eles colocam um vermezinho introduzem um ser acoplado em algum lugar do seu corpo. E aquilo passa, de certa forma, te trazer alguns tipos de modificação no organismo. Por exemplo, tá te conduzindo. Por exemplo, o que eu tô falando aqui é baseado em alguns casos que eu sei que aconteceu dessa forma. Isso deveria ser estudado melhor pelo cientista, pela medicina, entendeu? Para entender isso melhor. Geralmente algumas pessoas é muito difícil adoecer. E essa questão de implantes, isso aí há vários relatos de pessoas, né, que foi ao médico, que procurou a ajuda e depois, assim, do nada, apareceu com chip. Não é chip, o problema é esse, não é chip, né? Pedaços de algum material, tipo assim, parecendo mesmo componente eletrônico no corpo. Isso aí, relatos são vários sobre. Sim. Depois que tem também alguns desses contatos, ou o contrário, né? Ela vem adquirir uma doença e depois vem a óbito. Tipo, pega um câncer, pega alguma coisa devido ao tipo de exposição que ela teve radioativa, algum tipo de luz e tal. Tem, por exemplo, esse caso aqui, caso Cash Landrum, envolvendo a Vicky Landrum, a Beth e o Colby Landrum, que é o garotinho. Olha, eles tiveram contato com essa nave meia em forma de losango, com muitas luzes. Tinha alguns helicópteros negros que eram aeronaves norte-americanas, e elas, depois de serem queimadas, né, elas tiveram um problema de câncer, caiu o cabelo e tudo mais. Elas tentaram processar o governo norte-americano, mas não deu jeito. A pele porque também, né? A pele também, tiveram sérios problemas de saúde. Como também o caso Michalak, do Canadá, né, que ele sofreu uma queimadura. Ele viu duas naves, dois discos voadores, um estava pousado, ele chegou próximo e tinha uma espécie de uma telinha
como se fosse uma escotilhazinha no disco. Ele chegou perto daquilo, saiu uma espécie de vapor, aí queimou a camisa dele, queimou a mão, né, a luva que ele... O Edson não tem boca, né, bicho? Ele tem foto de tudo, documento, é tudo documentado. Ele tem um arquivo gigantesco, tudo com foto documentado. A pesquisa dele é foda, cara. O Edson é um ufólogo, assim, que você tem que respeitar. E ele, tipo assim, se você vier com tal caso lá e tal, ele, não, isso aí é fake. Não, já teve... Tipo assim, ele não é do tipo de cara que fica, não, pode ser e tal. Ele não é o cara que fica aceitando tudo. Não, ele olha, realmente, isso aqui é estranho e tal, não teve comprovação, foi encobertado e tal. Mas se for caso lero, fake, ele já fala na hora, não, isso aí é fake. E nunca descarta a possibilidade de ser coisa normal, explicável, né? Mas ele, tipo assim, tudo que é caso que ele mostra é muito bem documentado, fraga. Tava. E ele ficou com essa queimadura de grade na barriga, né? Então tem muitos casos assim que as pessoas... e tem caso de cura também, né? Só que é mais raro. Então, mas nesse ponto, é possível que uma pessoa tenha sido abduzida e sequer tenha tido alguma marca, alguma sensação diferente, alguma memória? Porque você falou de casos que o cara foi abduzido, teve relação sexual e ele tem memória dessa relação sexual. Muitas vezes ele tem pouca memória e faz a hipnose regressiva para tirar alguns bloqueios, não tira todos, e ele lembra um pouco mais daquela experiência no processo que ele passou. Não é natural, né? Não é um processo natural. Não. Esse cara aqui, por exemplo, ele foi a primeira abdução no Brasil. É o José Florencio, 1931, lá em Campinas. Quando ele voltou, ele desenvolveu um monte de feridas nas costas que os médicos lá de Campinas não sabiam detectar o que era. E foi colocado tipo uma espécie de toalha, alguma coisa nas costas dele. E os desenhos aqui são os relatos dele, né? De como teria sido, o que ele dentro viu. Da nave, o que ele viu, alguns aparelhos, sim, algumas coisas. Ele relata, sim, como que foi isso, né, em 1931. O Edson, eu gostaria que você falasse mais, a não ser que você esteja concluindo aí no raciocínio, nesse ponto, sobre a experiência das pessoas dormindo. Por que eu te pergunto isso? Porque quando nós soltamos esse vídeo, teve um corte aqui do canal que saiu esse vídeo, me impactou a quantidade de pessoas num comentário comentando de forma séria, de forma como se fosse um relato, que também já teve essa experiência. Sim. Então me pareceu mais comum do que eu tinha conhecimento. Diferente daquelas pessoas que ficam brincando e falando, eu já tive também. Não, mas pessoas com comentários sérios. Falando, eu já tive isso, é horrível, eu já tive mais de uma vez e foi assim, sabe? Cara, eu vi pelo menos uns 10, 15, 20, assim, dezenas de comentários nesse sentido. Você pode relatar mais sobre isso? O que é esse fenômeno? Se realmente é comum? Por que isso acontece? Vou pegar aqui a da Operação Prato um pouquinho. Tá. Só pra gente discorrer de um caso específico. Olha o tamanho da parte que teve posteriormente a visita de dormitório. Operação Prato... foi até quando eu comecei a acompanhar o Edson. Aí ele falou que, tipo assim, já tinham sido liberados muitos documentos, né? E realmente pesquisei no Arquivo Nacional. Só você ter a conta Gov, você consegue entrar no Arquivo Nacional. Na época deu uma agarradinha lá, porque eu não sei, eu tava dando algum BO que não tava entrando no Arquivo Nacional de jeito nenhum. Mas você entra, e eu não lembro como é que eu achei, mas você tem que pesquisar lá. Você acha vários documentos, fotos, grande coisa sobre a Operação Prato. Isso num site oficial. Então é um dos relatos ufológicos mais bem documentados de todos os tempos. E é brasileiro. E a paralisia. Tá. Mas sobre o fenômeno da paralisia, assim, só para você botar em questões mais técnicas, né? Paralisia do sono eu tive uma vez. E, cara, que trem ruim. Parece a eternidade. Você quer gritar, você quer falar, você quer mexer, seu corpo não mexe, você tá travado. Não vi nada. Nenhuma presença, tava escuro pra caramba, não percebi nada, né, de paranormal. Porém, o fenômeno, nossa, cara, que trem ruim, que mexida ruim.
Porque você é um pesquisador. Nesse caso, foi uma pessoa que teve essa experiência. Talvez ela nem... O nosso convidado, então, ele até foi bem detalhista, mas eu não sei até que ponto você conseguiria complementar o conhecimento que ele já colocou, entendeu? Então, a paralisia, ela tem a parte que é de uma doença mesmo, uma disfunção, pode ocorrer, e tem também atrelada a uma visita de dormitório ufológica, vamos dizer assim. Quando o ser entra para dentro da casa... É o que eu falo, ele não chega e fala, ó, paralisia do sono, né, com certeza é alien. Não, ele fala, ó, é normal, acontece, mas tem alguns que têm indícios de que possa ter tido uma visita, ele fala visita de dormitório, quando há esse contato com a pessoa dormindo com os aliens, né? Da pessoa, ela tá lá deitada na cama dormindo, e aí ela é desperta para passar por alguns tipos de experiência, que pode culminar com experiências genéticas ou até mesmo o implante. E tem também, assim, aquela tal da falsa gravidez, né? Tem algumas mulheres, eu vou contar isso, é um detalhe também, não ocorre sistematicamente, mas em alguns casos, às vezes, aparece isso. A mulher, ela é inseminada, ela continua na Terra, desenvolvendo o embrião, e do 3º para o 4º mês, ela é abduzida novamente e eles extraem só o feto. E aí ela... tá lá com sangramento, alguma coisa, aí vai pro médico, o médico falou, o feto sumiu, né, tá tudo aí, tá placenta, tá não sei o que e tal, mas sumiu. Aí o médico, para dar uma explicação lógica, mesmo não sendo lógico isso, porque ele tinha ali o acompanhamento, existia um embrião. Já tinha feito ultra, aquela coisa toda, né? E assim, ela não teve um aborto, não apareceu nenhum feto em nenhum outro lugar. Aí o médico fala assim, olha, sabe o que você teve? Foi uma gravidez psicológica. E aí, encerra o assunto. Então, mas quando a mulher faz os primeiros exames, você consegue ver o feto pelo exame. Sim, você tem sim. imagem disso. Sim, mas aí o médico não quer saber. Ué, psicológica é a imagem. Então, mas aí eles dão esse perdido e a pessoa tem que engolir e acabou. E tem casos ainda mais graves em que o feto... geralmente, tipo, né? O que os seres fazem? Vai lá e extrai esse feto do 3º por 4º mês. É sempre assim. Vai ter um monte de mulheres aí que vão assistir esse podcast. E assim, infelizmente, hoje com... que a gente tá fazendo aqui, e vão se identificar, falar, caramba, eu fiquei grávida. E vão comentar. E eu tive um falso positivo ali, né? Parecia que eu tava grávida, mas o médico falou que foi psicológico, do 3º por 4º mês sumiu. Porque houve a retirada. Se ela fizer a hipnose e voltar no tempo, fazer hipnose regressiva, vai chegar lá no ponto que os seres abduzem ela novamente e extraem só o feto. Agora vamos voltar na paralisia do sono. Essa aqui é a Aurora Fernandes, é uma testemunha importante, conhecida da Operação Prato. Ela, quando era adolescente, em 1977, ela foi atacada pela luz chupa-chupa, né? A luz vampira. E ficou essa marca, né? No peito dela, né? Algumas marquinhas, e por ali foi tirado, né? O que te atacou? A luz chupa-chupa. Me chupou. Chupou minha energia. Mas é só o nome que é engraçado, né? Porque o caso é foda. Aí é tudo documentado, Operação Prato. Então, não tem boca, bicho. É um malabarismo que fazem para certas coisas que eu não sei explicar. Por quê? Por que não pode ser mais claro? Caso Operação Prato, assim, é um prato cheio, cara. Caso Operação Prato é um prato cheio. Para quem gosta do assunto de alien. Algum material genético. Nós estivemos com ela 46 anos depois do fato. Eu entrevistei ela, tive essa oportunidade, estou aqui com ela. Ela já é uma senhora, né, já tem filho. E o meu sonho é chegar um dia no patamar do Edson. Ele roda o Brasil todo, entrevista, vai atrás, qualquer caso que tiver, um homem vai atrás, entrevista todo mundo. Todos os relatos, pega e vai correr atrás, é bacana demais. É o Indiana Jones brasileiro. Vai atrás mesmo. Ele com esse coletinho dele é foda. Casou e tal. 46 anos depois, entrevistamos ela, perguntei, Dona Aurora,
A senhora já viu, depois daquele caso de 1977, algum tipo de luz parecida com essa que a senhora descreveu? Não, ó, meu filho, nunca mais vi isso, tal. Aí eu cheguei pra ela e falei assim, me conta uma coisa, e à noite, quando a senhora tá dormindo, a senhora já teve algum tipo de paralisia do sono? Ela falou, isso é direto. E sempre aparece uns hominhos assim, cabeçudo, em volta da minha cama, eu só consigo mexer o olhinho, não consigo me mexer. E conversando com várias dessas testemunhas que foram atacadas em 77, eu percebi... tem boca não, conversa com todos. Que conversa com todo mundo. Essas pessoas nunca foram abandonadas pelo fenômeno. Sim. Elas foram assediadas lá em 77 e até hoje elas continuam tendo algum tipo de experiência. Só que agora é o tal da visita de dormitório. Então não vem mais a nave, né? Ou vem até a nave durante a noite, aí você tá dormindo ali. A nave pode ficar na invisibilidade se ela quiser, porque tem casos em que teve nave pousada que a pessoa chegou assim num lugar e não ia mais para frente, porque tinha alguma coisa sólida, só que a estrutura... né, daquele tipo de metal, ele tinha uma propriedade de invisibilidade. Sim. Que isso é possível. Você tem que, assim, é foda, você fala assim, pô, trem invisível, tem nada a ver. Cara, e isso há anos atrás, né? Hoje a gente já consegue ver que há projetos, há não sei o quê, pra que um dia o ser humano chega nesse patamar. Então, assim, a gente não pode descartar que essa tecnologia já existe. Tem que, tipo assim, hoje para nós, igual o celular, é coisa básica. Se você falar isso para uma pessoa 25 anos atrás, que você ia ligar para uma pessoa e ver ela cara a cara, assim, lá do outro lado do mundo. Cara, você tá ficando doido. Não, isso não existe, não. Isso é coisa de doido, de ficção científica. E hoje é normal, natural. Então, eu, pelo menos, eu tenho muita facilidade de aceitar umas ideias extravagantes, assim, tipo uma nave invisível, que você bateu e tal, uma luz que recolhe DNA. Cara, isso a ideia, ela apareceu, então ela vai surgir. A gente, quando não tem ideia da coisa, e surge um trem totalmente assim, fora do padrão, a gente fica assim, não, isso é coisa de doido. Mas você tem que ter a mente aberta, cara. Você pode, daqui a 40 anos isso vai ser normal. Por exemplo, imagina. Avião invisível, nave invisível. Já tem a nave invisível, a radar. Você acha que isso a gente sabe das tecnologias, assim, 10 anos, 15 anos depois, elas já estarem totalmente testadas e comprovadas. Então, imagina que tecnologia já não existe, humana. Então, hoje em dia é mais difícil ainda de identificar. Por isso que casos antigos é muito mais... são mais intrigantes, né? Porque são casos de anos atrás, tipo assim, quando realmente nem o ser humano tinha essa tecnologia. Hoje em dia, você pode ver uma luz estranha, fazer movimentação estranha, pode ser um drone. É mais difícil de você ver um fenômeno, mas mesmo assim, observe o céu e você verá. Né? Até hoje está se desenvolvendo. Se você tiver todos os cristais, todas as coisas orientadas para o mesmo lado, você consegue esse tipo de invisibilidade, né? Inclusive no museu lá, OVNI, onde tem esse pedaço de Ubatuba, tem um pedaço de uma outra nave lá, que é uma placa de metal assim desse tamanho. Isso tem na internet também filmado. Deixa eu tentar voltar no meu raciocínio lá. Então tá falando, né, da Dona Aurora, tal, que tem essa visita de dormitório. E isso acaba sendo recorrente. Continua na vida dessas pessoas, entendeu? Elas tiveram marcadas as vidas delas em 77 ou 78 e em 2023, quando a gente esteve lá conversando com esse povo todo, a gente percebeu que continua tendo a visita de dormitório. Mudou. Não aparece mais a nave lá, a luz. Um outro caso, assim, às vezes aparece longe, não tão perto. Mas durante a noite, enquanto estão lá dormindo, às vezes, em volta da cama aparece esses seres. Então, aí ela consegue ver. Fisicamente. Porque ela não consegue se mexer. Sono, ela só mexe o olho. Ela tem sensação, Ela não consegue se mexer, exato. Mas o relato do meu convidado, ele não me relatou de ter visto, eu não lembro, né? É como se ele estivesse dormindo de olhos fechados, sem enxergar nada, acordado, é o que eu falei, tendo as sensações, né? Mas como é que ele sabia que tinha, se ele estava com o olho fechado?
Geralmente as pessoas, quando tem esse tipo de experiência, elas abrem o olho, só conseguem mexer o olho. Na minha cabeça seria como se fosse algo assim, eu pelo menos, imaginário, né? Aí pode estar sonhando, né? Pode ser um perfeito. Talvez eu esteja equivocado, não lembro do relato. Entendi. Me deu uma vontade Mas geralmente as de gritar, pessoas, eu quando gritava. tem alguma coisa real mesmo com esse fenômeno, ela tá consciente ali, ela só não consegue se mexer. E tem umas que relatam, assim, depois na hipnose, que os seres pegaram ela assim, ó, e ela foi flutuando por um tubo de luz. E atravessou a parede ou a janela. E aí chegou do outro lado onde tinha a nave. Aí entrou pra dentro da nave. Aí fizeram um monte de coisa com ela. Depois retornaram ela flutuando, colocaram na cama e os seres desapareceram. Sim. E aí às vezes ficou lá a marca da nave pousada. É isso aí, galera. Paz. Valeu. Edson é foda, cara. Quero um dia conhecer essa figura.